Olá, olá, sexto ano, tudo bem? Volume 3, né? Volume 3 da nossa apostila. Vamos ler um textinho sobre o continente africano, sobre a página 31 do nosso livro didático, página 31, o continente africano. E há uma foto na página 31 do nosso livro sobre a chamada Garganta de Olduvai, na Tanzânia, que é onde foram encontrados os fósseis mais antigos de seres humanos. E esse texto ele fala um pouquinho desse surgimento da humanidade, né, no continente africano, as migrações, o período em que se iniciam essas migrações. Então, cerca de 130 mil anos, começa um deslocamento do continente africano e essas populações humanas partem principalmente em direção ao norte. E na nossa atividade 1 tem um mapa do continente africano. Ali no centro do mapa, procura onde está Tanzânia. E tem o lago Tanganyika, uma massa de água bem no centro desse mapa, da imagem 1. Seguindo esse deslocamento nessa direção, ao norte, a gente chega, seguindo o rio Nilo, a gente vai chegar no grande vale do rio Nilo, que vai ser a civilização que desperta mais curiosidade entre nós, que é o Egito. Então, o Egito fica no norte da África, no grande vale do rio Nilo. Essa região é uma região de muitos pântanos, uma região seguindo o rio Nilo, de muita fertilidade. E o Egito vai ser, portanto, uma dessas grandes civilizações antigas, talvez a civilização mais conhecida e mais curiosa e mais estudada sobre o período da história. Que percebam bem que tem um salto, né? A gente começou, essa apostila ela dá uma introdução sobre o continente africano, como a gente já viu lá nas matérias anteriores, que os fósseis mais antigos de seres humanos foram encontrados no continente africano, depois de muito tempo, de milhares de anos. Então, se a gente colocar aí que esse surgimento do Homo sapiens aconteceu por volta de 180, 200 mil anos atrás, ali naquela região, a gente já está falando de 180 mil, 190 mil anos depois. Quando surgem as primeiras civilizações, a ocupação no Vale de Grandes Rios e o início da agricultura. Então, o Egito ele vai ser uma civilização que vai florescer naquela região norte da África, graças ao rio Nilo. O rio Nilo é o Egito e o Egito é o rio Nilo. O Egito a gente encontra na página, entre as páginas 90 e 106, a unidade 2 do nosso livro didático, então páginas 90 a 106. A gente encontra o Egito Antigo. Eu vou enviar para vocês um PDF, um arquivo dessa unidade 2, que eu tinha até então enviado somente a unidade 1. Essa sociedade egípcia vai se formar ao longo da história com a unificação de várias tribos que viviam ali espalhadas na região da Núbia, que é o mais ao sul, até a região do Delta,
onde o rio Nilo se abre e deságua no mar Mediterrâneo, e a unificação de várias tribos, a centralização política, quer dizer, surge um poder que começa a governar todas essas populações ali, o que esse grande poder, essa grande figura política, que era um chefe guerreiro, que vinha para ocupação e defesa do território. Então vamos lembrar o seguinte, é uma terra, desertos, cujo único ponto de fertilidade é ali no vale do rio Nilo. Portanto, as populações que ocupavam ali, elas tinham que se preocupar na criação de canais de irrigação, a população que aumentava cada vez mais, mas existia outra situação. E essa outra situação era a defesa desse território. Portanto, a questão da guerra, a questão militar, passa a ser cada vez mais importante para essas primeiras civilizações. Os reis, os grandes chefes das cidades-estado, ou cidades-estado é a cidade que tem um governante, ou dos primeiros reinos, eles eram chefes guerreiros, eles eram líderes militares. E esse poder era constituído a partir dessa força militar. Portanto, essa unificação dessas tribos no Egito tinha um sentido, que era a defesa do território e a organização desse território. E essa grande figura, esse grande chefe militar no Egito vai ser o chamado faraó. يرتاح يخير O faraó, que significa o senhor da casa grande, né? Então aquele que habita o palácio, aquele que habita a casa maior. Mas o faraó não tinha apenas privilégios, ele tinha deveres. E esses deveres, um dos principais deveres era garantir a proteção do território e garantir a fertilidade da terra para alimentar a sua população. Nas nossas atividades, as perguntas da imagem letra A e B, né, da atividade 1, são perguntas mais pessoais, né? O que você sabe a respeito do continente africano? E muito do que a gente conhece do continente africano aqui no Brasil é ligado à nossa história violenta da escravidão, mas isso é uma coisa que a gente estuda mais na história moderna, tá? Quando a gente for estudar finalzinho de 7º ano, 8º ano, né? Mas essa pergunta pessoal, né? O que você conhece sobre o continente africano? Se você já ouviu falar do Egito Antigo, né? E o que você conhece sobre o Egito Antigo? Muito provavelmente também a gente conhece muita coisa do Egito a partir de filmes, né? Múmia, Maldição da Múmia, as pirâmides, os templos, né? Então tem essa coisa do mistério do Egito, mas tem muito mais coisa além desse mistério do Egito, né? Coisa que a gente conhece, como a divisão social, a ação cultural, a criação da escrita com uma escrita muito mais elaborada, que são a escrita demótica e a escrita hieroglífica, né? Então o Egito ele tem muito mais coisa além da maldição da múmia, como a gente costuma falar, né? A letra C, qual seria a importância do Rio Nilo? O Rio Nilo é tudo para o Egito, né? E aí você elabora mais essa resposta, mas sem o Rio Nilo ali simplesmente não haveria a civilização do Egito. Ou muito provavelmente nenhuma civilização havia de ter surgido e se formado ali, né? Muito dificilmente. Basicamente, na letra D, basicamente as comunidades que surgiram ali e que ocuparam as margens do Rio Nilo era por causa da agricultura. Mas chega um momento que essa população aumenta tanto que era necessária uma organização maior, e essa organização maior nós vamos chamar de Estado. Surge o chamado Estado, um poder central capaz de controlar e organizar uma grande população justamente
promover a defesa desse território e contra povos que vinham, né, para tentar pegar aquelas áreas férteis e tal, e criar um grande corpo de funcionários que vão fazer a administração desse território. Por exemplo, os escribas, que vão fazer o controle do número de habitantes, da quantidade de alimentos, né? E um outro aspecto é o uso de mão de obra forçada, que pode ser a servidão ou a escravidão. A servidão, o servo, ele deve passar parte do que ele produz por um período, pode ser por mês, pode ser por ano, para esse estado. Então, se eu planto cereais, eu devo passar uma determinada quantidade para o funcionário do estado que vai guardar uma espécie de imposto, ou o escravo, no caso, ele deve, né, normalmente escravo prisioneiro de guerra, ele vai trabalhar para fornecer alimentos e fornecer ferramentas para a construção, né, desta civilização, né? Parece gostar do seu trabalho. Há quanto tempo você é escravo? Eu não sou escravo, sou voluntário. Uma outra característica do surgimento dessas primeiras civilizações é a divisão social. Isso quer dizer que cada grupo social vai cumprir uma função. Então você vai ter grupos. No caso do Egito Antigo, nós temos aí a chamada pirâmide social. No número 1, na ponta, obviamente, é o faraó, que é o rei do Egito, é o senhor do Egito, é aquele que vai liderar, é a cabeça desse sistema que surge no Egito Antigo. Então você tem ali o faraó no número 1. E lá no número 7, os servos e escravos, que vão ser aqueles que vão trabalhar e ser obrigados a pagar impostos ou passar uma parte da sua renda para este faraó. E este faraó, junto com os seus funcionários, o seu corpo lá de administração, vai decidir o que fazer. Tá? Então, número 1, número 7. Nesse meio todo aí, nós temos artesãos, nós temos soldados, nós temos sacerdotes, temos os escribas. Então, você vai distribuindo aí. E como eu falei, entre a página 90 e 106 do nosso livro didático, você encontra mais informações sobre esses grupos sociais. Portanto, quando surgem essas civilizações, há cada vez mais uma necessidade de divisão das tarefas. E aí, muitas vezes essas tarefas vão sendo passadas de pai para filho. Isso vai se tornando uma tradição, né? Então, os filhos dos servos continuam o trabalho dos pais, os escravos continuam o trabalho dos pais, os soldados continuam o trabalho dos pais, e isso vai se tornando uma tradição social. Assim como o filho do faraó se torna faraó após a morte de seu pai, né? No número 3, fala sobre a sociedade, sobre a religião na sociedade egípcia, que era uma religião politeísta. Politeísmos, politeos. Eles acreditavam em muitos deuses. O contrário de monoteísmo. Mono, um, teos, Deus, né? Então, politeísmo é a crença em muitos deuses. Assim era a religião egípcia, assim era a religião da grande maioria dos povos da antiguidade. E esses deuses egípcios, eles tinham funções de explicar o dia e a noite, a mudança das estações, as doenças ou as bênçãos que vinham para o Egito, ou seja, tinha uma função social, a explicação que cada uma dessas divindades davam para o mundo egípcio. Tem toda uma explicação, uma importância social à religião egípcia. E a proposta da atividade 3 é você colocar alguns, não precisa preencher inteiro se você não conseguir, mas seria legal fazer uma pesquisa no livro nosso também. Página 90 a 106, nós temos informações ali sobre essas divindades e qual a função de cada divindade. O que cada divindade dessa do Egito representa. Sendo que o próprio faraó, ele era considerado um deus sobre o Egito.
né? Então o faraó era considerado também uma divindade. E nos templos, as próprias pirâmides eram uma espécie de honra a esse faraó. Quando ele morria, o corpo dele, toda a riqueza que ele tinha, inclusive aqueles que eram próximos a ele, morriam, eram mortos também para serem levados juntos a esse grande túmulo desse deus que era considerado faraó. E ali era depositado seus restos mortais, aguardando um retorno à vida. Os egípcios já tinham a crença na ressurreição, quer dizer que você retorna no próprio corpo que você habitou esse mundo. Isso já era uma crença lá do Egito Antigo. Acredito que vocês não vão ter muitas dificuldades, são atividades legais, tem vários filmes sobre Egito, né? A Múmia já faz muito tempo que passou, mas é um filme que traz algumas coisas interessantes sobre o Egito Antigo. Versão brasileira, Herbert Richards. Amunaptra, 1923. Durante 3.000 anos, exércitos lutaram por sobre esta terra sem saber de sua maldição. Os livros sagrados, as tumbas, que ao longo do tempo o deserto vai abocanhando, porque a areia do deserto vai se movendo, aquelas dunas vão movendo, então várias cidades antigas do Egito hoje estão, se não inteiras, pelo menos boa parte sobre a areia do deserto. Filme, animação, O Príncipe do Egito, que aí é a história dos hebreus, né, no Vale do Antigo Egito, mostra a construção de pirâmides, mostra a questão do exército e do faraó que lidera o exército e tal. Então tem muita coisa aí bacana para a gente ver sobre essa sociedade egípcia, certo? Então é isso, gente. Um abraço e até a próxima. Qualquer dúvida, perguntem, viu?